Tá de casa nova, né? Vocês ganharam uma reforma, mas assim, o nosso assunto, obviamente, não é sobre a reforma, mas sim sobre o papel tão importante que é esse abrigo para as crianças. Ao longo dos anos, a gente sabe que o público que chega, e quando eu falo público, né, é uma forma da gente abranger quem está hoje no lar, né? E à medida em que a sociedade vai tendo as suas maiores dificuldades, seus maiores problemas, esse perfil ele vai mudando, né? Eu queria entender hoje, Emanuele, o que é o lar? Quem que ele recebe? Qual é o perfil das crianças que chega até vocês? E como é todo esse processo até que elas consigam um lar de verdade? Um lar, não é que não seja de verdade o lar de Maria, você entende, né? Entendi. Um lar que é o objetivo, né? Porque a casa é para ser uma passagem, né? Isso. É uma passagem, um momento temporário. Bem, bom dia, Cíntia, é um prazer, bom dia aos telespectadores. O Lar da Criança é uma instituição de acolhimento que acolhe crianças de 0 a 12 anos que por algum motivo foram retiradas do poder da família, né? Por alguma situação de vulnerabilidade, seja violência, seja abuso, seja o que for, né? Mas que naquele momento a criança estava em risco e o Conselho Tutelar, juntamente com o juizado daquela comarca, retira aquela criança da família e leva para o lar da criança até que a situação dela seja resolvida. O que é a situação ser resolvida? A gente faz um estudo quando essa criança chega até o lar da criança, visita a família. Vou dar um exemplo, se é uma questão de droga, né? Se a família é usuária de droga e espancava aquela criança, então a gente vai até o município, lembrando que a gente só recebe crianças do interior do estado, né? As nossas crianças são todas do interior do estado, e a gente faz um estudo do caso daquela família para ver se ela tem condição de voltar ou não para a sua família de origem. Não tendo condição de voltar para a família de origem, a gente vê a possibilidade dela ir para a família extensa, um avô, um tio, algum parente mais próximo que queira receber aquela criança na sua casa. Não tendo condição, né, dela ir para nenhuma família, seja a original ou a extensa, aí, juntamente com o juizado, ela vai para o Sistema Nacional de Adoção, onde a gente vê a possibilidade dela ser adotada. Então, a adoção é o último caso. É bom deixar claro que nenhuma criança, ela quer estar no lar da criança, ela quer estar em um abrigo, né? Por melhor que a gente faça, por melhor estrutura que a gente tenha hoje, né? Mas toda criança, ela tem o direito à família e ela quer estar numa família, elas nos pedem isso. É bom deixar isso bem claro, né? Então, são N situações, né, dessas crianças. Nós temos vários casos de abuso sexual, de negligência, né, são os maiores casos, negligência mesmo dos pais, abuso sexual, violência. Então, são N casos, né, dessas crianças que chegam até nós. Elas chegam todas as idades também, né? De 0 a 12. De 0 a 12. A gente só recebe de 0 a 12. A partir de 12, ela, digamos que chegou 12 anos e ela não foi adotada, ela não conseguiu ser inserida em nenhuma outra família extensa, né? A gente não conseguiu colocar numa família acolhedora, né? Porque quando a gente vê que todas as possibilidades estão esgotadas, a gente tem uma parceria com o CRIA, que é o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, e a gente tenta ver uma possibilidade dela ir para uma família acolhedora, evitando assim que ela vá para um outro abrigo e sofra, né, um outro transtorno, né, digamos assim. Porque no lar da criança ela fica até 12. Saiu do lar da criança, não tem nenhuma possibilidade de retorno de adoção, aí ela vai para um outro abrigo, seja masculino ou feminino, onde lá ela fica de 12 a 18 anos. Emanuele, as crianças... A gente tem tido muito registro de violência contra crianças, violência doméstica envolvendo crianças. E elas muito afetadas, muito mesmo, pela questão das drogas, né, dos pais ou dos responsáveis. A gente praticamente diariamente tem essa situação, assim como a gente tem também casos terríveis de violência sexual contra crianças. Eu te pergunto,
esses casos, eles já impactam lá? Vocês já percebem certeza. no momento? Com certeza, né? O impacto é grande, né? Porque quando é abuso sexual, quando é violência sexual, então tem todo aquele roteiro que a gente tem que fazer, levar para fazer o exame, né? Levar para fazer, enfim, né? Tem todo o roteiro que faz. Então, cada vez que ela vai, né? Ela vai no Sanvis para detectar se realmente houve o abuso e tudo. Então, ela revive né? aquela história. Claro. Né? Então, são situações muito complicadas. Além do que, quando é a questão de abuso, né, na própria comarca, existe um processo em andamento, né, com relação ao agressor, né, na polícia, né, na justiça. Então, essa criança chega em um determinado momento que ela precisa ser ouvida, né, por parte da delegacia daquele município. Então, tudo isso são situações bem complicadas, né, que a gente tem que lidar. Todas essas crianças que chegam ao lar da criança, né, que elas são levadas pelo Conselho Tutelar, elas chegam, o que é normal, né, porque estão saindo do seu ambiente, indo para um outro ambiente que elas não conhecem ninguém. Elas chegam nervosas, né, chegam às vezes agressivas, né, choram muito. Mas aí, com o passar dos dias, né, a partir do acolhimento que a gente faz, né, a gente tenta fazer também um trabalho com as outras crianças, de acolher também aquela que está chegando, já que elas já passaram por aquilo ali. Aí, aos poucos, ela vai se acalmando e vai vendo, né, e vai sentindo aquele amor que a gente, enquanto equipe, né, procura dar para ela. Mas isso que você relatou realmente é muito importante, porque eu fico imaginando que nem deve ter um ambiente propício para essas crianças. Primeiro que não é mesmo lugar, né, que se você imagina uma criança vai um dia, mas já que tem esses casos, que houvesse uma rede protetora maior no sentido de pensar nisso, de pensar em criar situações ou criar soluções que impactem menos o psicológico dessas crianças. Tem algum caso assim que te chamou muita atenção, seja de filhos, né, de crianças que foram retiradas dos pais por conta da questão de droga, por exemplo? Alguma coisa que tenha chamado muita atenção de vocês lá no abrigo? Nós tivemos um recente, mas ele já saiu, graças a Deus, foi para um outro familiar, em que a criança, eles pequenos, bebês, né, e o outro 1 ano e pouco, um bebê e um outro maior, chegaram todos com picadas, né, de cigarro, né, todo queimado de cigarro. Nós temos um outro caso também de uma criança que ela, né, chegou a ser esfaqueada e tudo, né, por questão de droga. Ela e a irmã, elas, graças a Deus, já estão no Sistema Nacional de Adoção para serem adotadas. Pequenas, acho que chegaram lá, uma com 3 e outra com 5, mais ou menos. Né? Então, assim, nós temos N casos, né? Nós já recebemos, por exemplo, bebê que caiu de uma moto com a mãe porque a mãe estava drogada, né? Então chegou para a gente já desacordado, e aí a gente imediatamente leva, né, para o hospital de madrugada para tentar, né, ver o que é que faz. Então, assim, são N casos, né, que a gente recebe, né, crianças que passam, e aí tem outros casos de crianças que vivem nas ruas, né, por negligência, né, porque os pais estão nas drogas. Então, são N casos, né? Eu acho que eu não tenho uma estatística, eu estou falando de observação. Eu percebo muito mais crianças nas ruas atualmente, crianças de várias idades. Eu não estou falando somente das crianças venezuelanas, não. Porque a gente sabe que essa situação existe, é grave, inclusive, e eu vejo assim pouca atuação do poder público em relação a isso. Mas eu vejo outras crianças que não são filhos de imigrantes também nas ruas comercializando, principalmente meninos, em idades diferentes, desde mais novinhos, assim, tipo 5 anos, até 10, 12 anos, e ficam até bem tarde nas ruas vendendo produtos diversos, enfim. Às vezes eles passam em restaurantes, em bares. Pedindo, né? Pedindo,
né, ou vendendo, né? Sim. Porque eles têm, a gente sabe que quando isso acontece, eles têm que prestar contas quando chegam em casa, né? E esse tipo de situação que eu vejo assim ser uma situação que precisa muito da intervenção do Estado, né, do Estado, né, como um todo aqui, no caso, Secretaria Municipal de Assistência Social, que é responsável por fazer esse trabalho aqui em Teresina. Vocês também recebem crianças do interior ainda, ou já temos abrigos no interior? Não, nós não temos abrigos no interior. Na verdade, eu acho que abrigo no interior, só reformulando, só temos em Piripiri e Parnaíba, né, e Teresina. No caso, a gente só recebe crianças do interior do estado. Teresina, ele tem o abrigo deles para crianças, né? O que existe também, uma outra questão, é que para adolescentes, o município de Teresina ainda não tem, né? Então... E o que acontece com esses adolescentes? E aí termina aqui, porque o estado, ele é para receber as crianças apenas do interior do estado, porque Sim. Teresina é uma capital dentro da assistência social considerada, digamos assim, plena, uma gestão plena. Então, termina aqui superlota, né? Tem uma superlotação no abrigo que é para receber só do interior do estado, e Teresina ainda não assumiu esse papel de ter o abrigo para adolescentes, né? Ter um abrigo só para adolescentes. Então, a gente procura ao máximo, dentro do lar da criança, a gente faz de tudo para evitar que essa criança, ao sair do lar da criança, vá para um outro abrigo. Esse é um trabalho que a gente faz muito. Esse ano, graças a Deus, aquelas que completaram 12 anos, a gente conseguiu evitar. Nenhuma foi ainda levada para outro abrigo. A gente conseguiu parcerias, né, de família acolhedora, para que essa criança fique nessa família acolhedora até que a situação dela processual seja resolvida. Porque um outro problema também, Cíntia, que nós temos é a morosidade nos processos dessas crianças. Então, quando uma criança, o mínimo que essa criança tem que passar no abrigo é 6 meses. Né? O mínimo é 6 meses. Tem, pela lei, tem essa regra. Tem, né? Essa regra, mas infelizmente isso às vezes vai se prorrogando, né? Então hoje, quando nós éramos ligados à primeira vara de Teresina, era bem mais fácil porque a gente resolvia as coisas diretamente com a vara de Teresina, por morarmos aqui, né? Mas hoje, cada criança que vem daquele interior, ela é ligada àquela comarca. Então, muitas vezes, o judiciário do interior, por também ter outras atribuições, termina que o processo dessas crianças vão se protelando, né? Não são colocados como prioridade. A gente sabe que criança é prioridade, né? A partir da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente procura ao máximo, né, ter esse contato com o judiciário, né, sensibilizar para que o processo dela possa correr o mais rápido possível. Claro. Lembrando que a equipe do lado da criança, o que é que ela faz? Ela faz o estudo e dá o parecer dela, se essa criança tem condição ou não de voltar para a família, mas é o juiz que decide isso. Tá certo. Olha, só para a gente encerrar, você já até viu aí rapidamente, mas vamos mostrar fotos, né, do novo... da reforma, ficou bem lúdico, que as crianças realmente precisam desse espaço de amparo. Fica localizado na Zona Norte, não é isso? Fica na Zona Norte. A gente não divulga assim o endereço, não, porque... claro, a gente sabe disso. Por uma questão de segurança, isso. Nós sabemos que não devem ser divulgados endereços de abrigos, né? Isso. Pois tá certo. Olha, Manoeli, muito obrigada pela sua entrevista. A gente torce realmente para que os municípios assumam os papéis que devem assumir e que o lar de Maria... Lá Maria João de Deus. Lá Maria João de Deus consiga, de fato, ficar dentro daquilo, né, para qual ele foi criado, que é receber as crianças de 0 a 12 anos. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia. 8h13, vamos seguindo aqui com notícias.